da Subclass Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje, você vai descobrir como fazer ofertas sem abrir mão de margem, sem abrir mão de lucro. Será que é possível? É possível sim, então fique ligado e acompanhe até o final. Estou aqui com a Priscila Ariane, diretora de marketing da Scantec, formada em comunicação, pós-graduada em gestão empresarial, com mais de 20 anos de experiência em bens de consumo. Seja muito bem-vinda, Priscila Ariane. Obrigada, Luciano. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo pessoal que está recebendo a gente aqui. E é isso, vamos começar a conversar para trazer bastante conteúdo para ajudar o pessoal a pensar em promoção como uma ferramenta de alavancar volume, mas também de não deteriorar o lucro, né? Que acho que é esse o foco. Com certeza. E eu adoro trazer esses conteúdos, levar esse conhecimento, esse acesso à informação aos empresários de todo o Brasil. E quem é Priscila Ariane? Eu quase chamei você de Ariane. Quem é Priscila Ariane? Bom, Priscila Ariane, acho que... Bom, começa que eu sou mãe. Cheio de mãe, sempre começa por aí, né? Mas enfim, pegando pelo lado profissional, Priscila Ariane é uma pessoa que começou ali no final dos anos 90 a estudar comunicação, comecei já a focar em marketing, engatei direto para o ramo de bens de consumo. Logo que eu me formei, eu trabalhei muitos anos na Nielsen, alguns anos, não foi? Que legal, na Nielsen. Comecei lá, então por isso que eu comecei olhando para inteligência de mercado, olhando para bens de consumo, como é que funciona isso. Aí eu saí de lá e comecei a trabalhar na indústria, né? E daí eu trabalhei em algumas indústrias alimentícias, depois eu trabalhei com HPC, com cuidados pessoais, e eu fiquei, meus últimos 14 anos, eu fiquei na mesma empresa, cuidando de produtos de coloração de cabelo, cuidados de femininos. E passei, daí nesses 14 anos, que foi muito bacana, porque daí eu tive a possibilidade de passar por diversas áreas. Então, sempre com o pé no marketing, mas muito passando pelo planejamento estratégico da empresa, pela área de trade. Tinha uma parceria, trabalhava junto com o departamento comercial, pessoal de finanças, planejamento financeiro. Então, com isso, eu acabei virando uma pessoa de marketing com muito foco em estratégia, com muito foco em análise de dados, né? Misturando essa coisa de comunicação com análise. E aí, quando surgiu a oportunidade na Scantec, falei, cara, acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a carreira que eu estou construindo. Pensar em como comunicar, mas sempre com essa parte de análise, porque... Quer queira, quer não, tem uma nerd dentro de mim que adora olhar um número, adora entender o que está acontecendo, o que os números nos contam, né? Com certeza, ele traz muita informação para nós, né? No final das contas, E você está há quanto tempo na Scantec? Faz 1 ano e 2 meses. Legal. Que eu tô lá. Que bacana. A Scantec hoje tem quantos colaboradores? Olha, no Brasil a gente está batendo perto dos 400. Caramba. Na América Latina, 500 e alguma coisa. A gente está contratando muito rápido, então a gente perde a conta muito rápido, né? Mas cresceu muito. Foi um crescimento assim logarítmico ao longo da pandemia. A gente começou a pandemia com 70 funcionários e hoje a gente está do tamanho que está. Então, é absurdo o crescimento, muito legal. Porque quando eu conheci a Scantec, foi em 2017, 2018. É pequenininho. Através do Marcelo. O Marcelo nem está lá mais. E quando ele trouxe esse projeto para mim, eu já me apaixonei de cara. Eu falei, caramba, olha que legal, é isso que o varejo precisa. Então eu já comprei a ideia na hora, assim, foi muito rápido. Foi o momento certo, no lugar certo. Com certeza. Assim, o pessoal fala, não adiantaria eu lançar o telefone celular em 1950, porque eu preciso que outra pessoa tenha o telefone celular para a gente poder se falar, para poder virar aquela febre. Eu precisaria da tecnologia, da internet que nos conecta. Então essa cultura de dados é uma coisa que vem crescendo. Quanto mais aumenta a competitividade, quanto mais aumenta a concorrência, a pressão, você precisa ser mais assertivo no que você faz. E daí, para você ser mais assertivo no que você faz, você tem que olhar para a informação, você tem que fazer com muito critério, com muita estratégia. E aí, esse acirramento, né, de pressão de custo e tudo mais, e toda a tecnologia que permite a gente ter esses dados robustos, porque para você mexer com uma plataforma com tanta informação, com tanta coisa, você precisa de muita tecnologia. Então, o momento certo, na hora certa, alinharam-se os astros ali e a Scantec virou esse foguete que a gente está navegando, né? Legal, agora vamos voltar para o início. Como surgiu a Scantec?
Cara, o Raul Polakov, um dos nossos CEOs, nós temos 3. O Raul, o Beni e a Soledad. Legal. Os 3 são uruguaios, né? Engenheiros. O Raul Polakov, ele vem de uma família de supermercadistas, então... Legal. Sim, supermercado, corre na veia ali, Bacana. bate no sangue. E eles começaram há 30 anos atrás fazendo sistemas de automação. Né? Eles faziam sistemas de ponto de venda, eles criaram tecnologia que conseguia correr o software dentro de computadores pessoais. Legal. Que até então não tinha, então era uma coisa de popularizar. Tudo isso lá no Uruguai. Tudo no Uruguai. E aí foi crescendo, eles são líderes em sistemas de ponto de venda lá no Uruguai. Que legal. E no momento que chegou, falou assim, vamos expandir. E aí chega no Brasil e fala... Outro mercado, outra característica, que a gente tem a VR. Para que eu vou chegar com automação num mercado onde já tem a VR software, onde já tem alguns sistemas que estão muito bem implementados? Isso não faz sentido. Então, vamos tentar... E lógico que, considerando o tamanho de países, né? Para um país como o Uruguai, para ele poder crescer, ele precisa vir para um país que tem o potencial econômico do Brasil. Sim. E aí eles chegaram aqui e foram entender o que fazia sentido para esse mercado tão diferente, que já estava num outro nível de profissionalismo, com os sistemas operacionais. E eles tiveram essa ideia de fazer uma conexão de APIs através dos sistemas que já existiam, fazendo fluxo de dados, trazendo inteligência para toda essa informação que vai gerando potencial de inteligência. Eles falaram, cara, vamos pegar esse potencial e vamos transformar em inteligência de fato. E aí é nesse momento que eles viram a chavinha, falam, aqui automação não tem, tanto que no Brasil a gente não atua com isso. Vamos fazer isso. Começaram com uma parceria, porque precisa de uma parceria para entrar. Começaram com a Ambev como parceria. A Ambev foi a primeira indústria que entrou. Veio, começou, vamos fazer um teste, vamos fazer um piloto, vamos ver como é que dá. Legal. Começou, né, de pouquinho em pouquinho e deu super certo. Hoje a Ambev é mais um dos nossos parceiros. A gente tem mais de 100 indústrias conectadas com a gente hoje. São mais de 100? Mais de 100. Acho que, se eu não me engano, está com 114. Caramba, que legal. Então já tem muitas indústrias regionais também, que, tipo assim, às vezes, dependendo da região, você tem lá tem uma algumas indústria. Regionais, né? Legal, isso faz uma diferença muito grande pro pequeno, né? Pro pequeno e médio varejo. Sim. A gente tem que... Porque é isso, né? A gente tem que desconcentrar. As pequenas estão crescendo cada vez mais. E assim, ao longo desses anos... Porque você chega e fala, bom, eu vou lançar uma plataforma de inteligência. Né? Então, você fala, qual é o dado? E pensa que eu estou falando de 3 engenheiros, crânios, que eles têm uma capacidade, uma familiaridade com dados de fazer uma coisa assim, uau! E aí você fala, nossa, então pouquíssimas pessoas vão conseguir analisar uma coisa tão complexa. Sim. E aí, ao longo desses anos, a gente vai aprendendo como é que a indústria, como é que o varejo, como é que eles usam os dados e vai deixando mais amigável aquilo lá. Perfeito. Né? Sai de um painel de controle, né? E vai falando, não, olha, o cara precisa de informação assim, pam. Então, a Scantec, ainda mais vindo ali daquele histórico de supermercadista e de tudo mais, ela vem muito assim... Por que ela cresce tão rápido? Porque ela quebra um paradigma de inteligência de mercado que eu falo para você, olha... A inflação está segurando, né? Está segurando a inflação, a previsão que a gente fechou ano passado em 11, agora a gente vai fechar em 7, o PIB está dando uma acelerada. Fala, legal, eu no meu supermercado, o que eu faço com isso? Né? Eu falo, então só participação de mercado, ou então eu sou líder de mercado. Tá bom. O que isso interfere na minha gestão supermercadista? Cara, é muito difícil. Sim. Isso é amplo, né? É isso que eu tenho que falar, não. Tá vendo essa água dessa marca A na embalagem 300 ml? Essa é a que mais vende na sua região. Você fala, opa, isso já é um indício. Não, ela é o que mais vende e ela tá vendendo tanto em média. Você fala, opa, então eu tenho que abastecer tanto para um mês dessa água. E ela tá vendendo a R$2. Opa! Então, com isso, você sabe que preço que você tem que ter, quanto que você tem que comprar, qual marca que você tem que comprar. Então, é essa mentalidade, por isso que eu falo muito de precisamos de tecnologia para isso. Porque para você poder fazer isso, você precisa de tecnologia que vai conseguir processar bilhões de dados e transformar em um insight. Perfeito. Né? É aquela velha máxima, dado é o novo petróleo. Eu não gosto.
E olha e fala, putz, a Priscila trabalha com inteligência. Mas eu não gosto, porque dados, para mim, são commodity. Hoje em dia, a gente nunca gerou tanto dado. Todo mundo tem dado. Isso é verdade. Todo mundo tem dado. Agora, o que eu faço com isso, né? Então, eu vou falar assim, tá bom, o Luciano comprou uma água, a Priscila comprou um refrigerante, o Beltrano comprou uma carne. O que eu faço com isso? Não, eu preciso saber quantas pessoas, qual é o giro? Isso agrupar. Então, você precisa ter uma capacidade tecnológica de processamento de dados massivos para você gerar a inteligência onde a gente precisa chegar. Então você leva esse tipo de informação então para o varejo também. Não é só isso, viu, galera? A Scantec é muito mais do que isso. Você vai entender mais sobre a plataforma, onde que ele linka a indústria a você, supermercadista, oferecendo ofertas, rebaixa de preço no seu ponto de gôndola, e cada unidade que você vende, você recebe esse valor da rebaixa. Então você vai começar a fazer ofertas sem abrir mão de margem, sem abrir mão de lucro. É muito legal. E o que a Priscila está trazendo aqui para nós é que, além disso, você traz dados para eles, ajudando, entendendo mais a região, é isso? Então, é assim, ó. A gente tem que se colocar um pouquinho no lugar da indústria, se a gente quer trabalhar com a indústria como parceiro, né? E todo mundo fala, E daí começa a responder o título desse episódio, que é como fazer promoção sem abrir mão de margem e lucro. Então, assim, a resposta, depois a gente aprofunda na resposta, mas a resposta, em resumo, é tendo bons parceiros. Parceiros corretos. É a indústria que vai te ajudar por aí. Porque a gente sabe que se eu vendo uma coisa a 10 e eu vou vender a 9, eu tô abrindo mão de R$1. Não tem segredo, né? Então, você precisa de alguém para te ajudar a recompor aquele R$1. Aquele alguém vai ser a indústria. Então, começa por aí. Aí, você fala, bom, se eu quero que a indústria faça essa promoção comigo, como é que eu viro parceiro dela? Então, a indústria, que ela tem ali... A gente tem uma estimativa do tamanho do mercado brasileiro, 90 mil pontos de venda. Perfeito. A indústria fala, bom, eu não tenho grana para ativar a promoção em 90 mil pontos de venda. Eu vou ativar aonde? E aí eu tenho um portfólio ali de cada indústria de 500 SKUs. Com qual SKU que eu vou ativar? Então, a indústria, por que ela precisa? Para ela poder liberar verba para fazer ativação, ela precisa de inteligência. Por isso que eu falo muito da inteligência. Porque, assim, a gente está falando de investimento. Investimento, quem dita a regra, né? Quem sabe muito bem, a gente tem que olhar as referências. Quem manja de investimento? Bolsa de valores. Perfeito. Não é Bolsa de valores? Como é que qual é a cabeça de um investidor? Ele não pega ali todo o DRE da indústria e fala, tá crescendo, tá caindo, tá bem ou mal contra o setor. Então, ele vai analisar aquelas informações. A indústria, a grande maioria das indústrias, tem ação na bolsa. Pensam como investidores. Então, se eu tenho ali R$100 para investir numa promoção, eu vou investir na loja A ou na loja B? Eu vou investir naquela loja que eu consegui entender o retorno. Por que o investidor olha o DRE? Para entender o retorno que dá. A indústria vai pensar a mesma coisa. Então, a indústria tem as suas estratégias. Quero crescer volume, quero crescer participação de mercado, eu quero aumentar a experimentação de uma marca premium para a gente poder aumentar a margem. Porque se eu trabalho muito no commodity, eu não aumento margem. Então, a indústria tem a estratégia dela, de acordo com os planos estratégicos dela. E ela fala, bom, então eu quero aumentar a experimentação. Tá? Que loja que, por exemplo, não tem o meu produto distribuído? Né? Esse produto premium que eu quero positivar. Olha, essas aqui. Então, eu quero distribuir, quero que essas lojas aqui tenham distribuído. Então, eu vou fazer promoções especiais para essas lojas. Então, a indústria, ela vai se sentindo mais confortável de fazer investimentos onde ela entende onde ela está pisando. Então, eu tenho um varejista, parceiro, que eu já fui visitar e acabou virando um grande amigo, que ele falou para mim, Pri, a partir do momento que a gente entrou e que o pessoal conseguiu entender, triplicou o investimento aqui dentro da minha loja. Olha que legal. Porque eles sabem o retorno que eu vou dar. Porque a indústria vai vir como parceiro, né? Lembra que eu falei que os meus chefes são... Tem aqueles cientistas da NASA, né? Quer dizer, conseguem ler aquele painel de controle gigantesco. Não é todo mundo que vai ter. E assim, para você ter, sei lá, um departamento de inteligência de mercado é custoso, são profissionais caros. Sim. E você, como varejista... Você tem que listar lá 20 mil SKUs. Quem vai conseguir entender de 20 mil SKUs? Não dá, você precisa delegar, que a indústria entenda a estratégia e você entra como um parceiro. Porque daí você começa a segmentar que cada um tem a sua responsabilidade no jogo. Sim. Assim, a gente adora aquele provérbio africano que fala que se eu quero ir mais rápido,
eu vou sozinho. Se eu quero ir mais longe, eu vou em conjunto. E a gente acredita muito nisso, porque a indústria vai ser especializada dentro dos itens dela, dentro do consumidor, como é que funciona dentro daquele segmentozinho. Enquanto o varejo, ele vai entender como é que funciona o comportamento do shopper dele, do consumidor que vai na loja dele, como é que funciona a loja, a operação. Então, cada um tem uma área de especialidade. E a Scantec entra com a área de especialidade de inteligência. Então, você juntando essas 6 mãos, né, inteligência, indústria e varejo, você tem uma potência de eficiência muito maior. Porque se você ficar ali sozinho, cara, você está trabalhando sozinho, teus concorrentes estão trabalhando em conjunto, estão tendo apoio. Isso é verdade. Então, você está ali isolado, né? Você está ali isolado. Dá a mão, faça as... Ah, mas tem indústria que vem aqui. Essa indústria não é parceira? Então, você se afasta da indústria que não é parceira, mas acha aquela que vai ser tua parceira. Né? Acha aquela. E daí você dá a mão e corre junto, né? E vai atrás. Muito legal. Resumindo, se eu fosse resumir assim, a Scantec, ela linka a indústria com o varejo. Ela faz essa ponte, né? Aproxima os dois, que é muito importante, né? A gente sente isso, essa necessidade, essa carência do varejo de bairro em ter essa conexão com a indústria, em estar mais próximo, né? Ser beneficiado de alguma forma com isso e vice-versa, é uma troca, né? Perfeito. A indústria recebe informações, trabalha melhor as informações e repassa isso para o varejo se desenvolver, trabalhar melhor e ele crescer ali. Você pegou perfeitamente a chave. A gente tem alguns investidores na Scantec. Tem um que a gente tem muito orgulho, que é o Banco Mundial. Você fala, pô, mas como assim o Banco Mundial está numa empresa? O Banco Mundial, ele topa ser o nosso investidor porque ele entende que a Scantec, ela é uma ferramenta de desenvolvimento do varejista local, do varejista latino-americano. Então, sim, a nossa missão é o desenvolvimento do varejo. Né? E o desenvolvimento do varejo através de quê? De trazer as parcerias corretas que podem ajudar ele a correr essa maratona que a gente corre todos os dias dentro do mercado de bem de consumo. Né? Que legal. Vocês estão em quantos países? A gente está no Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Peru. 5 países. Caramba, que legal. A gente já está. E você sabe o número, quantas indústrias tem? Parceiras nossas? Então, eu falei, mais de 100, a gente tá sempre entrando, né? A última vez que eu vi, estava com 114. 114. E você sabe quantos estabelecimentos já está ativa a Scantec no Brasil? 27 mil. 27 mil? A gente processa Que 480 legal. bilhões de reais. Lembra que eu falei da tecnologia Sim. robusta? Ticket a ticket. Então, imagina a quantidade de servidor, velocidade de dados para poder processar tudo isso, né? Que legal, incrível. E é isso. É um baita número. Quando eu estava fazendo ponte aérea, saí de Recife e vim para São Paulo, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e recebi muitas perguntas. Eu vou fazer algumas aqui para a gente ir conectando as informações, são perguntas muito boas, tá? A Scantec Analytics pode ser utilizada para o varejo ou é só para a indústria? Pergunta do João. Grande João, forte abraço. Oi, João, vamos lá. Então, Scantec Analytics é uma das plataformas da Scantec, né? Ela é uma plataforma, não é um produto. O que ela é? É uma plataforma online com um dashboard de inteligência de mercado. E a gente tem sim para a indústria e tem sim para o varejo. São visões diferentes, porque não faz sentido, né? Olhar a mesa. A gente até tem uma plataforma que é um dos produtos nossos que compartilha a visão, mas como são visões e maneiras de gerenciar muito diferentes, né? Então, por exemplo, que nem eu já falei, a indústria vai olhar a categoria dela. O varejo vai olhar todas as categorias. Então, só por isso já requer que as informações sejam disponibilizadas de uma maneira um pouco diferente. Mas a gente tem o Scantec Analytics, tanto para o varejo quanto para a indústria. Legal, muito boa resposta. E aí, entrando agora nessa parte de análise, como que a gente pode explicar para quem está nos ouvindo o que é Scantec na prática? Imagina que eu sou varejo. Como que eu utilizo a Scantec, como que eu faço essa parceria, que daí já tem emenda, né, com a forma de analisar, né, esse Scantec Analytics aí, por exemplo. Então, vamos lá. Primeiro, acho que o mais legal não tem custo para entrar na Legal. Scantec. Então, começa e a primeira pergunta, né, que normalmente o supermercadista faz, mas paga. Porque a gente sabe, a margem do varejista é enforcada, né? Então, assim, quando a gente fala não tem custo, óbvio que tudo o que a gente faz tem um custo enorme, mas é uma ferramenta subsidiada pela indústria.
né? Perfeito. Ela é paga pela indústria para permitir essa conexão. Porque não é que a indústria ela está muito mais perto do grande varejo que ela atende de modo direto do que do pequeno varejo, que ela atende através de distribuidor. Por quê? Vamos retomar a mentalidade do investidor. Visibilidade. Eu estou aqui, estou todos os dias nessa conta, eu vejo, eu sei o que está acontecendo ali. No pequeno varejo, como tem um distanciamento, porque ele, infelizmente, não tem braço para atender todo mundo. Perfeito. Com essa proximidade, tem um distanciamento. Então, ele fala, não, mas eu quero estar perto. Então, a Scantec é essa ferramenta que permite se aproximar. Aí, mas eu acho que eu me perdi. Como que ele tem acesso? Como que flui essa parceria entre o varejo e a indústria? Então, beleza, obrigada, Luciana. Então, é assim, a gente vai lá e através dos softwares, dos sistemas de automação que já são homologados com a Scantec, a gente se conecta somente no módulo de frente de caixa. E aí a gente começa a fazer o fluxo das informações. Nós recebemos isso. A gente não compartilha... a loja A vendeu isso, a não ser que tenha um termo de autorização de compartilhamento. E daí, com isso, a indústria começa a entender, fala, puxa, olha aqui, eu precisava distribuir esse produto. Ou olha aqui, todas as lojas do mesmo tamanho vendem muito mais esse meu produto do que essa. Vamos ativar uma promoção porque aqui está precisando de apoio. Então, eles começam a entender como que eles podem ajudar. E com essa visibilidade, essa mentalidade de investidor, é que a indústria vai lá e começa a disponibilizar através da Scantec, que é um site. Então, o varejo que quer tá com a Scantec, que fala, poxa, eu quero esse investimento, ele simplesmente entra no nosso site, daí tem o site clubedepromos.com.br, entra nesse site, preenche a sua ficha cadastral, solicita entrar. Se o sistema de automação parceiro estiver conectado com a gente já recebendo essa autorização, já consegue falar com o sistema e fazer a conexão. E daí, com isso, ele ganha um login e senha que ele entra num site e que ele já tem lá, olha, a Ambev disponibilizou esse, Unilever aquele, a Seara aquela. E aí você fala, eu quero ou não quero ter essa promoção. Porque você pode falar, não quero, né? Para mim não interessa nesse momento. Sentido, enfim, por algum motivo. Estou escoando estoque, demorou muito para girar, não quero voltar a comprar. Então, você não tem nenhuma obrigação de aceitar. Não tem custo nem obrigação. Você pode entrar lá, não gostei de nada. Tudo bem, não precisa gostar, né? E aí, com isso, ele já... Como está conectado no sistema de frente de caixa, ele não precisa se preocupar em ligar ou desligar a promoção. Então, eu estava vendendo a 10, vou vender a 9 e a indústria vai recompor o R$1. Na hora que ele dá o aceite, já começa a sair a R$9 no caixa dele. Ele tem folhetos automáticos, porque não adianta nada começar a vender a 9 e não comunicar. Não comunicar ao cliente, né? Não faz sentido nenhum. Né? E aí, assim, a gente depois pode passar um pouquinho pelos pilares de uma execução de promoção. Não adianta eu ligar a promoção se eu não executar alguns pilares de execução, de operacionalização, né? Garantir estoque, garantir exibição, garantir comunicação daquilo, que o produto esteja disponível no lugar certo, enfim. Tem alguns pilares que a gente tem que cuidar. E aí, o clube de promoções da Scantec já ajudam, pelo menos, com a frente de cartazes ali. A gente não muda o sistema de compra, tá, gente? E daí, assim, com isso, como eu estou conectada no sistema, eu começo a falar, então... É R$1 por unidade vendida, olha lá, o cara vendeu 10, vendeu 20, vendeu 30. Vendeu 30 unidades, fechou a quinzena, a maioria das promoções é por quinzena. Então, fechou a quinzena, vendeu 30 unidades. Então, vamos supor que a quinzena fechou no dia 15, dia 30, depósito em caixa, em conta corrente. Então, também ajuda no fluxo de caixa do varejista. Legal. Né? Porque muitas vezes, quanto tempo demora para você ser ressarcido de uma promoção e nisso o teu caixa tá ali sufocado, tentando navegar e aí consegue... ajudar com isso. Então, é mais ou menos isso que funciona. Tem algumas outras modalidades, né? Tem promoção... promoção não, benefícios, né? Então, a indústria precisa melhorar a visibilidade. Eu não quero baixar meu preço. A indústria não quer baixar... Muitas vezes a indústria não quer baixar preço, né? E a gente tem que entender que tem uma estratégia por trás. Mas eu quero melhorar a visibilidade. Eu te pago R$250 para você montar uma ponta de gôndola. O varejista monta a ponta de gôndola, tira a foto, submete a foto na plataforma e ele já é validado para receber esse investimento de 250. Então, também tem outras ferramentas de rentabilização que não só a promoção de preço, que às vezes só deteriora a margem. Olha só, pegou a visão, hein? Que legal. Você... dar desconto, promover isso para os seus clientes, né? Trazer clientes para dentro da loja através dos descontos, acessando a plataforma Clube de Promos.
vai ter lá várias ofertas da indústria. Então, ela lê o seu banco de dados. Vamos supor que você tem um produto que custa R$10, ela está pedindo para você vender a 9. Esse R$1 de diferença, que a gente chama de sellout, né? A cada unidade vendida, você ganha R$1. Então, por quinzena, né? Vamos supor que você vendeu 100 unidades. Então, ela vai depositar para você no dia 30, por exemplo, né? Mais ou menos assim. 15 dias fora a quinzena. 15 dias fora a quinzena. Terminou no dia 15, recebe no dia 30. Terminou Perfeito. no dia 30, recebe no dia 15. E aí... E aí você vai e recebe R$100. E olha só que legal. Então, você está promovendo a sua loja, você está atraindo clientes, né? Tendo a percepção de estabelecimento barato, sem colocar a mão no bolso. Você não está tirando a sua margem, você não está abrindo mão do seu lucro. Isso é muito importante. E, além disso, ela trouxe algo muito bacana, que é, por exemplo, a ponta de gôndola, né? Que é promover algum produto ali, né? Através da sua ponta de gôndola, e ela paga por isso. Olha que conexão. Eu vejo, né, muitos varejos pequenos não conseguindo ou não sendo apoiado para isso. Então, olha a qualidade desse conteúdo que a gente está trazendo aqui para você hoje. E como isso vai te ajudar a melhorar sua margem, fluxo de caixa, a ganhar mais dinheiro. Muito bacana isso, hein? E de uma forma muito simples, né? Porque a complexidade, né? Quem resolveu esse problema foi a Scantec. A complexidade ficou com a gente. E deixou isso de uma forma simples. Então, quando você aceita a oferta dentro da plataforma, ela já vai para o sistema, ele já cria a data de início, a data de fim, ele já cria essa oferta e já manda para os PDVs. Então, quando passa no PDV, já começa a dar o desconto e criar esse contas a receber de sellout. E aí é o seguinte, você falou de uma coisa muito importante. Não é só baixar o preço, você tem que ter estratégia, né? Sim. Então, compartilha com a gente aí quais são esses pilares para uma boa execução de uma boa oferta. Então, eu acho que assim, primeiro, que nem eu falei, vamos supor que a indústria quer alavancar uma categoria premium dela. E aí ela vai lá e vê que você não está trabalhando aquela categoria premium e disponibiliza uma promoção para você. Você fala, tá, mas o meu público-alvo é popular. Então, não é uma coisa que faz sentido para mim. Então, a indústria tem a estratégia dela, o varejo tem a estratégia dele. Perfeito. E aí cabe ao varejista que vai ter tudo aquilo lá, né? E que lembra que eu falei? A indústria conhece os consumidores dos produtos dele. O varejista vai conhecer os seus shoppers, vai conhecer quem está naquela sua loja. E é esse o papel do varejista, de saber quem é que está entrando na minha loja. Qual que é o meu papel? Por que eles vêm aqui? Ele vem aqui porque eu estou perto da casa dele? Ele vem aqui porque eu sou barato? Ele vem aqui porque eu tenho um bom sortimento? Ele vem aqui porque eu sou forte em FLV? Né? Então, qual que é o meu papel dentro da vida dos meus consumidores, né? Entendendo aquilo, ele fala, não, essa promoção premium não faz sentido. Quero promoção de produtos mais populares. Ou, assim, a indústria vai ter algumas coisas. Então, é preciso alavancar volume. Então, ele pode fazer um leve 3, pague 2. Né? Legal. Ele pode fazer... não, eu quero gerar experimentação. Então, eu vou pegar uma categoria que vende para muitas pessoas e vou colocar uma que vende para menos e vou falar, se você levar este produto, você paga 50% menos nesse, porque daí ele leva como cavalo, né? Legal. Um puxa o outro. Então, isso é uma estratégia de experimentação. Visibilidade é outra. Então, ponta de gôndola, pontos extras, materiais de ponto de venda. Então, tudo isso são estratégias que a indústria vai usar. E aí, o varejista tem que falar, isso faz sentido ou não faz dentro da minha loja. E a partir do momento que ele fala, bom, fez sentido. Então, a gente tá chegando lá, né? Vamos lá. Agora, eu tenho que cuidar de toda a operação. Que daí cuidar da operação de um varejo tem que ser o ar que ele respira, porque é nos detalhes da operação, e daí todos os sistemas, né, de automação ajudam nisso, todos os detalhes da operação é o que vão dar uma saúde financeira para aquele varejista. Então, por que eu estou falando disso? Eu tenho esse produto, ele vende 100 unidades por mês, ele vai estar promocionado. Aproveita, compra 500. Calma, cara. Não compra 500. Você já fez promoção com ele? Você já sabe quanto ele custa? Porque se você comprar 500 e ele vender 110, seu caixa está comprometido com todo aquele volume e você, por conta própria, vai ter que queimar aquele volume porque ele vai começar a vencer, você vai precisar se livrar e aí você começa a ferrar a tua margem. Então, você tem que planejar quanto de estoque eu vou ter. Então, olha, eu nunca fiz promoção, eu prefiro que falte produto do que estourar ali meu caixa com excesso de estoque. Então, Perfeito. Começa com 110. Não, ele já fez promoção aqui e eu torrei o 110. Então, agora eu compro 120. E aí, você vai experimentando e entendendo nessa gestão. Então, você tem que cuidar do seu estoque. E estoque, assim,
ele é chave. Nunca mais, nunca de menos, né? Porque quem que foi que me falou? Acho que foi a própria... Não sei se eu posso citar ela aqui, não vou falar. Mas foi uma pessoa que me falou assim, cada ponto de ruptura que você tem impacta em 10 vezes em cima. Então, assim, porque o que é ruptura? Um dia da semana aquele produto não esteve, você já não sabe o que aconteceu com o teu consumidor. Você não sabe se ele mudou de marca, e daí você quase não perdeu. Você não sabe se ele falou, putz, eu não vou comprar outro produto, porque eu sei que eu gosto daquele. Ele foi no teu concorrente. E mais, e se ele foi no teu concorrente e começou a descobrir outros itens que estavam com um preço legal, uma coisa que estava bacana, e de repente você perde o consumidor. Pode acontecer. Porque ele foi na outra loja porque você não tinha o item correto, porque Sim. você até tem no seu sortimento, mas ele estava em ruptura. Então, assim, a ruptura, ela tem que ser muito cuidada. E aí, assim, sempre, lógico, a gente sempre olha os produtos de curva A, os mais notáveis, os produtos de alto giro, mas a gente tem que olhar o fundo de sortimento. Porque às vezes uma que, né, eu gosto, a senhora ali, vizinha, que vai, ela gosta daquela geleia específica, putz, aquele produto não gira nunca. Mas ela só vem aqui porque tem a geleia. E ela tem um ticket super alto, que ela compra para a família inteira, que vem todos os domingos. Então tem aquela história, não pode deixar de ter a geleia dela. Porque aí ela pode levar todo aquele ticket para o seu concorrente. Então, só para a gente não se perder, né, falando dos pilares de promoção, estoque, sempre estoque, nunca de mais, nunca de menos. Tem que, assim, adoro chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, né? Então, bom. Assim, é maravilhoso. Não adianta eu vender um produto que estava 10 por 9 se não está muito bem sinalizado isso na gôndola, porque daí você sinalizar na gôndola faz o seu consumidor perceber que tem uma... Ainda mais em época inflacionária, está muito difícil a gente decorar quanto custam os produtos. Perfeito. Né? Antes, quando o leite custava R$3,50, a gente sabia. Agora, eu não sei quanto está custando o leite. Eu sei, mas tá R$6,99, R$7, mas assim... quanto que está o leite hoje? E aquela semana, será que aumentou de novo? Eu não sei, mas se eu digo de 7... por 6, tem uma promoção. Então, o consumidor ajuda na percepção, ajuda na formação de imagem. Esse é um varejo que tem promoções disponíveis para mim. E ajuda Legal. Ele a falar, opa, eu vou abastecer. Vamos supor que é uma promoção com estratégia de alavancagem de volume. Se está muito bem comunicado, ele fala, vou aproveitar esta oportunidade, vou me abastecer do leite, da cerveja, de qual seja o item que está promocionado. E aí você consegue fazer girar a roda da promoção. Porque se você está levando, estava 10... vai levar por 9 e eu só descubro isso no caixa, você está dando dinheiro pro teu shopper. Perfeito. É isso, ele pode até ficar feliz no caixa, mas você deu dinheiro para ele e não gerou nada de negócio. Lembrando que a promoção é uma ferramenta para gerar volume, né? Perfeito. Assim, dentro de estratégias diferentes, mas no que todo mundo quer é vender mais, fidelizar o consumidor. E se você não está ajudando o seu consumidor a perceber isso, outra estratégia, exposição. Não adianta estar lá com o cartazinho, tá lá no chão, o pessoal pisoteou, deu umas sapatadas, o negócio ficou todo feio e tal. Exposição, não, poxa, é uma promoção, faz uma ilha, dá um destaque para isso daí, né? Se você não teve que trazer um pouquinho mais de estoque, põe esse estoque em gôndola, deixa o pessoal ver. Se é uma promoção, que nem eu te falei, de experimentação, põe junto, né? Pelo amor de Deus. Então, é cerveja com linguiça. Puxa, cerveja com linguiça... Cerveja normalmente não fica do lado da linguiça, mas agora vai ficar, porque Legal. Eu quero favorecer. Então, eu tenho que pensar na exposição, tenho que pensar, então, toda essa parte operacional. E aí, às vezes, é só você falar assim, se eu fosse um consumidor, o que me faria querer levar essa promoção ou querer levar mais? Você coloca ali e fala, pô, se a cerveja está do lado da linguiça, eu vejo os dois e está bem sinalizado, me facilita muito mais do que tá a cerveja que vai lá pegar a cerveja lá no 5º corredor à esquerda. Não. Até no 5º corredor ele já esqueceu qual que era a marca da cerveja, enfim, já não ativou. Então, acho que é por aí. Legal, muito bem colocado. Essa questão de passar a percepção para o cliente através de comunicação é muito importante. Às vezes eu vou em pequenos varejos, eu visito muitos supermercados, mas muitos supermercados. Tenho a oportunidade de viajar no Brasil inteiro, então eu entro mesmo, sou curioso, vejo... E eu acho que ainda é um desafio ainda para o varejo, né? Se comunicar de uma forma eficaz com o cliente dele ali.
E você trouxe umas sacadas muito legais. Se coloque no lugar do cliente dele, né? Imagina como que seria prático, como que o cliente compraria mais se você expor de tal forma, fazer um cross ali, a linguiça com a cerveja, tá próximo, criar uma ilha, um ambiente legal, diferente, e até se permitir arriscar, né? Ser criativo. Fazer algo diferente ali e testar, ver como o cliente reage, né? Porque muitas vezes você pode descobrir uma estratégia legal que você ainda não aplicou. Gostei muito da sua ideia. O pequeno varejo tem uma vantagem competitiva em relação ao grande, que é a proximidade com o consumidor. 100%. Então, assim, por exemplo, a loja que mais vende no Brasil, qual que é? Andorinha. Supermercados Andorinha. E aí, uma vez eu conversei com eles e eles falaram... Eles têm uma loja. Perfeito. Então ajuda. Porque ele sabe, né? É diferente de ter uma loja aqui, outra ali, são consumidores diferentes e tal. Então, ele tem uma loja e ele tá ali no dia a dia, ele conhece o público dele. O varejo pequeno tem essa possibilidade de conhecer. Então, você se coloca no lugar da dona de casa que vai comprar fralda. Putz, tive filho na época da fralda de pano. Tá bom, mas ela tá ali, bate um papo. Né? Uhum. Vai lá, conversa com ela, pergunta o que ela gosta, o que ela não gosta, por que ela veio comprar aqui. Bate um papo, né? Às vezes a gente complica quando é simples. Mas o que você falou, né? Eu tô muito no ponto de venda. Lógico, eles são varejistas, né? Tá todo mundo no ponto de venda. Mas é não perder esse dedo no pulso, essa proximidade, esse tete-a-tete, né? Então, a dona de casa, o senhor, o pessoal tá lá na loja, vai lá, conversa, vê, observa, fica de longe. Às vezes você conversa, você muda o comportamento, né? Observa de longe, o que ele tá fazendo? Pegou o produto, devolveu. Por que ele não levou? Depois você vai lá, por que você não levou? O que você tá procurando? Bate um papo, né? Fica com a sensação do negócio. E essa coisa só o pequeno varejista pode fazer. E a gente... viu na pandemia, né? Os varejos de proximidade cresceram bastante. Agora, com as retomadas do fluxo de pessoas para os grandes centros comerciais, está diminuindo um pouco, mas esse corpo a corpo sempre vai ser possível e é muito mais fácil conhecer um grupo menor de pessoas do que um grupão. Então, perfeito. O atendimento... Eu, por exemplo, tenho uma farmácia perto da minha casa. Tem várias grandes redes de farmácia, dessas nacionais, e tem uma pequenininha. Eu gosto de ir lá, porque o atendimento é um espetáculo. Eles me conhecem, eles batem papo comigo, eu falo, não tem esse produto na semana que vem. Tem, e aí, sabe? Então, é esse personalização que eu acho que eles podem se diferenciar também. Legal. Você falou de fazer pesquisa, de perguntar. É simples fazer, né? Isso, não precisa inventar a roda, né? Às vezes você imprime ali um papel ali que você fez algumas perguntas na planilha, você pode fazer através do Google Forms, você pode fazer no PDV ali, no checkout. Eu estive em um restaurante em Fortaleza, foi bem legal. Fui lá, consumi e tal, comi, tomei um vinho e tal. No meio ali da minha experiência gastronômica ali, chegou uma moça extremamente simpática, olá, tudo bem, se apresentou, falou um pouquinho do restaurante e falou assim, gostaria muito de ouvir sua opinião, quero saber como é que tá sendo e tal. Cara, parei ali, menos de um minuto, respondi ali 5 perguntas, né? Provavelmente eles devem trabalhar com NPS. Uhum. Então, eles já extraíram ali tudo que queriam, né? Entender do cliente deles, né? Então, é importante conhecer nossos clientes, né? Importante demais. E é simples fazer, não precisa ter um software específico, né? Às vezes, de uma forma simples, você já consegue entender se o seu estabelecimento tá com a iluminação agradável, tem os produtos que ele está buscando, tem as marcas que ele está buscando, qual que é a percepção de preço, o porquê que ele vai no seu estabelecimento, porque é perto, porque é mais barato, porque ele se sente confortável, ele gosta do atendimento. Olha quantas respostas podem vir, né, de uma simples pergunta. E isso faz com que você conheça cada vez mais o seu cliente, isso é muito importante. Existem, assim... tem níveis e níveis de sofisticação, dá pra gente sofisticar, ajuda... Às vezes só complica. Não é sempre que a gente sofisticando melhora as coisas, né? Mas eu acho que tudo começa com esse corpo a corpo, com essa proximidade, com esse olho no olho. E depois assim, mas eu preciso saber, preciso melhorar o sortimento. Tem umas coisas do clube de promoções que a gente ainda não falou também.
Se você acessar lá no clube, tem um lugar que chama, um linkzinho que chama Mercado. E você acessando esse linkzinho, você consegue ver, por exemplo, itens que vendem bem na sua região, em lojas do seu porte e que você não vende. Que legal. Então, assim, uma coisa que de repente você nunca vai descobrir, né? Porque você fala, poxa, ali na entrevista, eu falo, por que você veio aqui? Porque eu gosto da geleia, porque eu gosto do não sei o quê, porque eu gosto da iluminação, porque tá perto de casa. Nunca ninguém vai falar... eu venho aqui porque você não tem o item que eu compro bem no seu supermercado vizinho. Então, é uma coisa que você consegue com sofisticação. E, de novo, a Scantec pegou o trabalho duro para ela e é uma lista, super fácil. Daí, às vezes, vem selecionado pela categoria. Eu quero analisar cerveja. Será que eu tenho alguma cerveja que está vendendo bem? E eu falo o SKU. Perfeito. Não é vender essa marca, que de novo, vender cerveja. É a long neck, a 600 ml. Tem lata, não, né? tem o SKU, fala, é esse daqui. Legal. Né? E tem também, lá na Scantec, no clube de promos, você tem a aba de preço. Que daí você entra e fala, bom, ou você escaneia, ou você digita o EAN, e daí vai falar, você está vendendo a tanto. Na sua região, o preço máximo, o médio e o mínimo são esses. Eles falam, será que eu estou muito caro? Será que eu estou muito barato? Perfeito. Né? Na hora que você senta para negociar com o vendedor da indústria, você fala, não, mas você está querendo me vender a R$ 2,70, mas R$ 2,70 é o preço médio do mercado aqui. Se você me vender por R$ 2,70, eu não vou conseguir cumprir isso. Então, você consegue também usar isso como ferramenta de negociação e de precificação, porque quer queira, quer não... Né, dentro do supermercado, ter o produto correto, que a gente já falou da importância dele, como isso pode acabar pode gerar fluxo para o seu concorrente, e o preço correto são 2 dos grandes pilares. Se você acertar sortimento e acertar preço, cara, você tá legal. Sim. Eu te garanto que você já tá num bom caminho. Tem coisa para ajeitar? Sempre tem. Não adianta estar com o ar-condicionado quebrado, uma loja escura, né? Tem outras coisas, mas... ali em termos do que o consumidor, na hora que... Existem pesquisas que falam, que perguntam para o consumidor, o que você está buscando numa loja? O que eu quero comprar com o preço que eu quero comprar. Né? É simples assim. Então, tem como sofisticar. A Scantec ajuda nessa sofisticação, porque a gente já está dando essa informação direto dentro do clube de promos. É só mandar o termo de adesão, que... no dia seguinte, não sei se é no dia seguinte, pode demorar uma semana, um pouquinho mais. Mas se o software já estiver conectado com a gente, ele já começa a ter essas informações que ajudam nessa sofisticação. Né? E em contrapartida, não deixe de ter o olho no olho do seu consumidor. Sim. Que é super importante. Né? Legal. Vou para mais uma pergunta, hein? Claro. Onde o supermercadista acompanha as vendas versus os recebimentos? Pergunta do Lucas. Aí não é com a Scantec. Né? Vendas versus os recebimentos, o quanto a gente não... recebimento, ele está dizendo... Por exemplo, vendi lá 100 unidades, certo? Eu tenho que receber R$100. Onde que o supermercadista acompanha? Desculpa, eu estava achando que era coisa de negociação com a indústria que a gente não entra. Então, dentro do clube de promoções, tem uma aba, um linkzinho ali que chama reembolso. Reembolso. Aí, clicando no reembolso, desculpa, eu tinha entendido. Nada, tranquilo. Então, dentro do reembolso, ele pode ver o que ele já recebeu, todo o extrato dele que ele já recebeu e o que ele está computando por receber. Legal. E daí é super tem um histórico ali que ele consegue acompanhar ali. Tem o histórico. Bacana. E tem ali, olha, dessa promoção, dessa água aqui, você ia receber uma unidade, R$1 por unidade vendida, vendeu 10 unidades, você já está com crédito de 10, a promoção ainda não fechou, pode aumentar. Mas é muito facinho, é só acessar lá o link de reembolso que está todo o histórico. Bacana. Uma outra pergunta. As principais indústrias parceiras da Scantec. Pergunta do Robson. Olha, Robson, que nem eu falei, aqui a gente já está com 114 indústrias. Eu fico até com medo de falar as mais parceiras, porque são... Vai dar ciúmes. Puxa vida, que saia justa, né? Mas eu posso te dizer que as maiores estão com a gente, então vou falar algumas. Legal. Né? Então, Química Amparo, da IP, está com a gente, a Ambev, a Ceras Johnson, a Seara, a BRF, Procter & Gamble, já falei Unilever? Não. Unilever... A gente tem a Linea, tá com a gente também, Fini, Sanchescano.
Que mais? Incrível. Aurora, Tial, vai falhando a memória. Se eu entrar na plataforma agora... Betânia, se eu entrar na plataforma agora, vai ter muitas promoções disponíveis para mim? Todos os dias tem alguma coisa? Todos os dias tem. E daí, lembra que eu falei... É parte de uma inteligência da indústria. Né? Então, tem algumas indústrias que falam, olha, eu preciso me desenvolver na região sul. Então, você entra lá, você que é do sul, você entra lá, já vai ter promoção disponível. E tem algumas que eles vão falar, não, loja, eu quero ir nessas lojas. Legal. Então, essas daí é depois de um tempo, porque daí a indústria começa a falar, opa, olha lá a loja do Luciano, como eu quero desenvolver negócio com ela. Né? Então, demora um pouquinho, mas já vai ter promoções lá disponíveis, sim. Que legal. E, gente, é assim, experimenta, cara. Você não tem nada a perder, não gostou, você pode sair, né? Não tem... Mas experimenta, entra, começa a mover a roda e a experimentar um jeito diferente de alavancar um desses pilares de atratividade e fidelização do seu shopper. Porque é isso, o mercado tá, que nem eu falei, a gente tá com 27 mil PDVs. É muito PDV. Então, muito provavelmente, se você não está com a gente, vai ter concorrentes seus que estão e que estão tendo acesso a promoções que você está deixando de ter. Então, vai lá, experimenta, começa. Dúvidas, tem um saque incrível, eu adoro o pessoal. E eu, como responsável pelo marketing, eu sempre acompanho a gente no Reclame Aqui. E no Reclame Aqui a gente tem o melhor problema. Não tem reclamação. Não é que a nossa nota... Assim, o pessoal nem chega lá a reclamar porque a gente é muito focado na satisfação do consumidor e não é balela. Né? Os nossos CEOs, eles cobram muito que a gente tenha essa proximidade, esse olho no olho. Ele faz parte da nossa cultura, né? De escutar o pessoal, de dar esse atendimento, de qualquer dúvida, qualquer coisa. Então, acho que vale a pena experimentar e dar a chance do seu varejo ter esse diferencial competitivo, né? Bacana. Até pegando um gancho, a gente roda pesquisa de satisfação com os nossos clientes 2 vezes por ano. É abril e outubro. Então... Tem lá algumas perguntas, a gente pede participação dos usuários, né? E participação também dos donos. Então, a gente tem muitos feedbacks, né? A gente vai entendendo que tem muitos clientes que é fã da marca, que gosta muito. Tem alguns clientes que sugerem melhorias, a gente pega, entende, analisa aquilo lá pra gente ir melhorando tanto a ferramenta quanto a experiência deles. Então, olha a importância, né, da gente escutar, ouvir os nossos clientes. Eles têm muito a nos entregar, né? De evolução. Não, acho que não dá. Ainda mais numa empresa B2B, a gente está sempre perto, né, dos nossos consumidores e ligar para eles e falar como é que tá. É esse olho no olho que eu falo, tem que tirar a gente do Palácio de Cristal. Porque se a gente fica lá com as nossas ideias, achando e contando verdades que são verdades para nós, mas que podem não ser para o nosso shopper. Perfeito. Né? Você se desconecta da realidade. É no corpo a corpo, é no chão de loja, falando com as pessoas. É isso que você vai falar, opa, né? Você fala, nunca imaginei. Por quê? Porque você tem um histórico muito diferente do seu consumidor. Você não sabe o que ele tá. E as coisas mudam também, né? Se a gente não tá conectado, percebendo essa mudança, fazendo perguntas, né? Às vezes a gente fica atrás. Então, entender até o movimento ali que os consumidores vão fazendo é muito importante. Super. É fundamental. Pergunta do William. Qual o prazo para recebimento das vendas? Então, é 15 dias, né? Lembra que eu falei? Então, terminou a quinzena. Normalmente as promoções são quinzenais. Então, do dia 1 ao dia 15, rodou, vendeu, fechou a quinzena no dia 15, recebe no dia 30. Ou fechou, foi do 15 ao 30, fechou no dia 30, recebe no dia 15, né? E legal. Isso eu acho muito bacana, porque... Primeiro, você não vai ter que fazer o fechamento ali manual de quantos vendeu. Aí você comprova para a indústria fala, não vendeu nada, porque já tem a Scantec como intermediária. Perfeito. Né? E é a Scantec que paga e depois a indústria me paga. Então, a gente garante esse fluxo de caixa. Legal. Né? Eu cobro da indústria e como eu estou vendo, eu já te pago. Então, a gente faz essa auditoria e ajuda muito no fluxo de caixa, que não sei, o pessoal que recebe com 45 dias, fora o mês, sem contar o tempo que demorou para validar. Então, agiliza muito o fluxo de caixa. Perfeito. Todas pagam em dinheiro? Tem algumas que paga de alguma outra forma? Não, boa pergunta. A Ambev não paga em dinheiro, ela paga em reembolso de produto. Perfeito. Por enquanto é a única exceção, todas as outras é com reembolso através de depósito em conta. Legal. Então, sei lá, a Ambev, você vendeu X valor, ela vai lá e te manda em mercadoria. Exatamente. Bacana. Exatamente. Legal. Pergunta do Rafael. É possível usar Scantec em qualquer tamanho de empresa?
Qualquer tamanho de empresa. Só precisa ter um sistema, né? É isso? Tem que ter um sistema, porque é através de tecnologia que a gente funciona, precisa ter um sistema. O sistema precisa estar homologado com a Scantec. A gente tem alguns sistemas, sistemas homologados, mas não são todos. Né? Se o sistema não tiver homologado, você pode pedir para o seu sistema, pode mudar de sistema, enfim. Mas são os únicos pré-requisitos, ter um sistema homologado. E daí, se o sistema não for homologado, a gente pode correr atrás de homologar, sim. Né? Não tem essa limitação. Bacana. Vocês só atuam no varejo alimentar? Pergunta do Jonathan. Que a gente está de forma massiva, sim, mas já existem pilotos e a gente já tem lojas de outros canais conectadas com a gente, mas em projetos pilotos que a gente vai tentando. De forma massiva é o alimentar. Perfeito. Você tá... Vamos pegar a Unilever aí como exemplo, né? Ela tem produtos que rodam em farmácia, rodam em outros estabelecimentos, né? Então, de certa forma, você consegue entrar em outras vertentes aí do varejo. Em termos de tecnologia, é a mesma. Perfeito. É a mesma tecnologia. O que a gente ainda não fez... Porque como que a gente chegou em 27 mil pontos de venda? 1 a 1. Vai, 1 a 1. É lógico. Conectei uma rede, vem 30 lojas, mas... É 30 a 30, é 1 a 1. Então, é de pouquinho, é o grão em grão que a galinha enche o papo, né? Foi assim. Então, a tecnologia é a mesma, a gente precisa ir de um em outros canais. A partir do momento que a gente fala, puxa, esse piloto fez sentido, foi bacana para todo mundo. E aí a gente tem. Mas, por enquanto, a gente está focado no canal alimentar. Legal, muito bom. Galera, é o seguinte. Você que ainda não conhece a plataforma da Supiclass, a Supiclass é o Netflix do varejo, onde tem vários especialistas, vários professores do nosso segmento, trazendo aulas, conhecimento para você se desenvolver. E não só você, dono, desenvolver o seu time também, seu gerente, seu financeiro, seu comercial, todos do seu time possam se desenvolver cada vez mais através da plataforma da Supiclass. Então, acesse lá supiclass.com.br, um valor extremamente acessível e uma plataforma que vai realmente transformar o seu negócio. A Priscila vai gravar uma aula lá hoje, né? Muito bacana, trazendo aí conceitos de ofertas, de promoções, né? Ajudando você a se desenvolver cada vez mais. Então, assine lá que vale muito a pena, tá? Pri, quero agradecer você por esse bate-papo, por esse conteúdo, simplesmente incrível, gostei muito, né? Levando esse conhecimento, esse acesso à informação e essa conexão, esse trabalho que a Scantec faz, que é simplesmente incrível, né? Onde a gente conecta a indústria ao varejo, onde ele possa ter mais lucro, margem, sem abrir mão, né? E promover ofertas, trazer clientes. Cara, eu sou fã, gostei demais desde a primeira vez que me conectei com a Scantec. Quero agradecer você pela sua participação. Quero que você deixe um recadinho pro pessoal. Vamos lá, Luciano. Primeiro, eu que agradeço, né? É sempre muito bom estar falando do que a gente faz. Eu não vim para a Scantec à toa, eu vim aqui porque eu acredito muito no trabalho da Scantec. Eu acho muito bacana estar num lugar cujo objetivo é desenvolver os parceiros. E a gente tem isso muito claro, a gente quer desenvolver o varejista, a gente quer desenvolver a indústria, a gente acha que tem espaço para isso, para essa profissionalização. A gente está num período econômico muito desafiador para todo mundo. Sim. Né? As margens do varejo a gente observa reduzidas, mais apertadas. E aí entendo que é através das parcerias, é através de promoções, é através de tecnologia que a gente consegue encontrar um caminho, uma saída para esse aperto aí. E vamos junto. Né? Que a gente isso, a gente tem que ir junto, a gente tem que ter os melhores parceiros, a gente tem que se especializar no que a gente é bom e chamar quem é bom em outra coisa que precisa para alavancar. E a indústria, você pode, quando a indústria chega perto de você e você tem o clube de promoções, você fala, cara, disponibiliza uma promo aqui para mim dentro do clube, porque daí a gente fecha o ciclo aqui. Então, é uma ferramenta de negociação, é uma ferramenta de fortalecimento da parceria, né? E também nunca deixar de olhar para essas duas variáveis de sortimento e de preço, que são ferramentas que o pessoal pode melhorar bastante a eficiência do ponto de venda, né? A gente tem que focar nisso para crescer junto, para crescer o país, para fazer rodar a economia, que dá muita alegria, dá muito gosto ser mais uma pessoa trabalhando nessa alavancagem do negócio.
Com certeza, que legal. Eu vou deixar na descrição o link para você se cadastrar, para você conhecer mais sobre a Scantec. A gente tem muitos clientes que usam, o pessoal gosta muito. Então, sugiro, né, como uma dica, você conhecer a plataforma, se permitir, né, não tem custo nenhum, e ver se faz sentido para você, beleza? Como que a gente acha você, Priscila, Scantec, nas redes sociais, site? Tá, Scantec, a gente tá no LinkedIn e no Instagram, como Scantec Brasil, porque a gente tem a Scantec dos outros países. Eu sou a Priscila Ariane. Vocês conseguem me achar como Priscila Ariane dentro do LinkedIn, acho que é a maneira mais fácil. No Instagram eu uso muito pouco, acabo focando dentro do LinkedIn. Bacana, que legal. Então, mais uma vez, obrigado. Galera, quero agradecer você que nos acompanha até aqui. Siga a Supiclass Oficial em todas as plataformas das redes sociais. E até o próximo episódio. Valeu, abraço!